Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, no verso de número 28. Gênesis capítulo 1, no verso de número 28. Que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. No início, haviam 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Lúcifer. Mas um deles decidiu se rebelar. Mas um deles decidiu que queria o lugar de Deus. Mas um deles colocou no coração que queria adoração igual a Deus. E Deus, é claro, não aceitou isso, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, e expulsou esse arcanjo do céu. Então Lúcifer, que nós chamamos também de Satanás, é expulso do céu, e 1/3 dos anjos com ele, que então agora se transformam em demônios. E para onde eles vêm? Eles vêm para cá. Eles vêm para este lugar, onde nós estamos vivendo hoje. E Deus poderia muito bem, na sua grandeza, porque se Deus é infinito, Deus é infinitamente maior do que tudo, Ele poderia muito bem fazer o que aquela cantora pentecostal canta, soprar e o inferno explodir. Mas Ele decide ter um plano diferente. E aí Ele cria um ser, a imagem e semelhança dEle, adorador, e coloca ele num ambiente perfeito e passa a discipular esse casal. A Bíblia diz que todos os dias Deus descia e andava com Adão e Eva. E discipulava Adão e Eva. E compartilhava com Adão e Eva o plano dele, que era mudar o mundo, que era dominar a terra. E qual era o plano? O plano era: olha, Adão e Eva, vocês vão ser férteis, porque eu coloquei isso em vocês, e vocês vão começar a se multiplicar, ou seja, vocês vão ter filhos e filhos e filhos e filhos, que terão filhos e filhos e filhos, que terão filhos e filhos e filhos, e assim vai encher tanto esse jardim que vai começar a não caber aqui dentro. E o que nós vamos fazer? Vamos para fora do jardim. E aí a gente vai começar a plantar o jardim do Éden para fora. E nós vamos começar a expandir a cultura do reino de Deus que eu plantei dentro de vocês. E aí o jardim do Éden vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que enche a terra. E aí a gente domina a terra. E aí a gente muda esse mundo. Esse era o plano de Deus. Esse termo, subjuguem, é um termo militar. É o termo dominar. E se a terra precisava ser dominada, é porque tinha alguma coisa dominando este lugar. Então, o plano era esse: vamos nos multiplicar a cultura do reino de Deus, multiplicar esses homens criados à imagem e semelhança de Deus, cheios do Espírito Santo, parecidos com Jesus, filhos de Deus. Vamos começar a multiplicar até encher a terra e tomar esse mundo, e dominar essa terra. Mas acontece um probleminha aí no caminho. Eva, como foi já dito aqui, parou no lugar errado, olhou para o que não deveria olhar, e ouviu quem não deveria ouvir, e vem o mentiroso, a serpente, Satanás, e planta uma mentira em Eva. Ela cai na mentira, ela pega aquela fruta, ela come, ela peca, e o plano de Deus é pausado.
Entenda o seguinte: Deus tinha colocado nas mãos de Adão e Eva autoridade. Um bom símbolo para autoridade é a chave. A chave dos reinos estava nas mãos de Adão e Eva. Eles tinham autoridade para fazer aquilo. Estava na mão deles a chave. E quando Eva peca, quando Eva desobedece a Deus, quando Eva se rebela contra Deus, ela simplesmente entrega a chave nas mãos de Satanás. Ela simplesmente dá a chave de bandeja para ele. E agora o homem é escravo de quem tem a chave. Agora o homem é escravo de quem ele entregou a autoridade. Eva pecou. Se nós formos um pouco mais para frente, depois de milhares de anos, em Lucas capítulo 4, Jesus vem à terra. Deus se despiu de sua glória e desceu sobre a terra. E aí, Jesus vai para o deserto, movido pelo Espírito, para jejuar. E no final desses 40 dias de jejum, quem aparece para ele? A serpente. A serpente aparece novamente. Satanás aparece novamente. E veja, qual é uma das tentações? Satanás eleva Jesus, mostra para ele os reinos e diz assim: Jesus, se prostrado me adorares, eu te entrego os reinos. Se prostrado me adorares, eu te darei os reinos dessa terra. Mas é claro que Jesus não é como Adão e Eva. E Jesus não cai na mentira de Satanás. E ele fala assim: olha, eu não vou te adorar, porque só tem um que merece adoração. Só tem um que eu me ajoelho diante dele. É Deus. Ele não cai na mentira de Satanás. O que Satanás estava fazendo era com uma chave na mão, balançando na cara de Jesus e dizendo assim: olha, eu sei o que você veio buscar. Eu sei o que você veio buscar. Ele fala assim: ó, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque me foram dados. Me entregaram. Está comigo. E eu sei que você veio buscar isso daqui. Eu sei que você quer a chave. E você sabe que eu quero adoração. Então, se hoje você me adorar, Jesus, te dou a chave de volta. Mas Jesus não cai na cilada de Satanás. E, na verdade, é ele que monta uma cilada para Lúcifer, morrendo na cruz do Calvário. Lúcifer achou que matando Jesus ele ia destruí-lo. Na verdade, a cruz era o início do pesadelo de Lúcifer. Se Lúcifer soubesse o que aconteceria ao matar Jesus naquela cruz, ele nunca teria matado Jesus. Na verdade, ele mataria qualquer um que tentasse matar Jesus. Ele ia ser o maior protetor de Jesus. Não, ninguém mata ele, não. O sangue dele não vai descer, não vai cair, não vai ser derramado, não. Porque aquela cruz foi o início do pesadelo dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que tem medo de Satanás, Satanás já está destruído. Satanás é como um galho tirado de uma árvore. Ele pode estar até parecendo vivo, mas ele já morreu. É só uma questão de tempo para ele secar e Jesus definitivamente pisar na cabeça dele. Para de se preocupar com Satanás. E aí Jesus dá um nó em Satanás, morre, depois de 3 dias ressuscita. E aí nós entramos em Mateus, capítulo de número 28, verso 18 e 19, um verso muito conhecido. Ele está em cima da montanha, pela última vez com seus 11 discípulos, e ele fala assim, olha, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu explicar para você. Jesus estava em cima de uma montanha, com 11 homens na frente dele, e mais ou menos assim, balançando uma chave, dizendo assim, olha o que eu recuperei de volta para a gente. Vocês entregaram na mão de Satanás, mas eu fui no inferno e peguei de volta as chaves dos reinos.
e agora eu entrego na mão de vocês novamente. E a proposta é: vamos voltar ao plano inicial, vamos tomar essa terra, vamos mudar esse mundo. Eu vim dizer uma coisa para vocês: nós estamos em guerra. Existem dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. O reino do anticristo, o reino de Satanás e o reino de Cristo. E o reino de Deus, e o reino dos céus, como chama Mateus. E esses dois reinos estão em guerra. Esses dois reinos, eles estão batalhando. E mesmo que hoje você não esteja, talvez, enxergando, é uma guerra extremamente violenta que nós estamos vivendo. A minha pergunta é: quando nós vamos entrar nessa guerra? Quando é que nós, igreja, vamos despertar e entender o tamanho das batalhas que estão se passando ao nosso redor? Nós estamos em guerra, gente. Mas aí você entra na igreja. Eu visito várias igrejas, convidado para ministrar. E eu não entendo. O comportamento das pessoas revela que elas não estão em guerra. Que elas estão extremamente confortáveis. É como se tudo estivesse em paz, mas eu vim dizer para vocês, as coisas não estão em paz. Veja como nós estamos em guerra. Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus diz: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas espada. Efésios capítulo 6, verso 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta é guerra. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 2, verso 3 e 4, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. 2 Coríntios 10, 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nós estamos em guerra. Por que você acha que Deus te deu uma armadura? Por que você acha que Deus chama a palavra dele de espada? Por que nós temos um escudo da fé? Por que você acha que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Essa oração está dizendo: Senhor, vamos dominar a terra, Senhor. Senhor, vamos mudar esse mundo, Senhor. Senhor, vamos fazer com que a tua vontade aconteça aqui nesse lugar, como ela acontece aí no céu, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino. Seja rei nesse lugar, Deus. Ele não veio trazer paz, gente. Ele veio trazer guerra. Como é que eu sei que a maioria de nós não entendeu que estamos em guerra? Primeiro, exatamente o que Paulo diz em 2 Timóteo: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Que revela que nós não sabemos que estamos em guerra é nossa preocupação excessiva com bens materiais, gente. O que revela que nós não sabemos que estamos em guerra é a preocupação gigantesca que você tem com a roupa que você veste. É a preocupação gigantesca que você tem com o tênis que você veste, com o carro que você dirige,
com o corte do seu cabelo, que revela que nós não entendemos ainda que estamos em guerra, é o nosso envolvimento com a vida civil, é o nosso envolvimento com as coisas daqui. É por isso que Jesus diz: ei, não se preocupa com roupa, ei, não se preocupa com comida, mas busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a guerra, busca primeiro vencer as batalhas e deixa que eu cuido das suas roupas, da sua comida e da onde você vai morar. Você é soldado, soldado se preocupa com suas armas, soldado se preocupa se está com a armadura correta, soldado se preocupa com seu físico espiritual. Será que já entendemos que estamos em guerra? É a nossa preocupação com o próximo iPhone que vai sair, é a nossa preocupação com o próximo iPad, com o próximo computador, é a nossa preocupação com as viagens que queremos fazer, é a nossa preocupação com a nossa estética. Revela que não entendemos que estamos em guerra. Aonde vai a sua grana? Aonde é aplicado o seu salário? Na guerra? É aplicado para estabelecer o reino de Deus sobre a terra? Sabe, gente, deixa eu te contar uma ilustração aqui, que me fez entender algumas coisas. Imagina que você tem uma empresa, e todos os dias o cara do correio vai lá na empresa recolher os pedidos, os pacotes, para entregá-los. E aí, todo dia o cara vai lá, pega todos os pacotes e leva. O cara do correio vai lá, pega todos os pacotes e leva. Aí começa a chover ligação lá na sua empresa. Não chegou aqui o meu pacote. Não chegou o meu pacote também. Cadê o meu pacote? E aí você fala: meu Deus, mas eu entreguei, o cara do correio pegou esse pacote. Aí você vai atrás. Aí você vai lá na casa do cara do correio. Chega lá, na casa dele, na sala, tudo aberto os pacotes. E ele usando todos os objetos, tudo que você ia entregar para o pessoal, ele está lá usando. Entenda uma coisa. Como o pastor Lucinho disse aqui ontem, nós somos apenas os entregadores. Deus tem colocado dinheiro na sua mão para mandar para missionários. E você tem levado para casa e usado. Tem missionário passando fome por aí, porque você tem uma roda de 19 lá no seu carro. Porque seu relógio é o melhor que tem. Porque a sua roupa é a mais cara. O reino de Deus não está mais longe, porque a gente está muito preocupado com a vida nesse lugar aqui. Segundo motivo, porque eu acredito que nós não sabemos que estamos em guerra, é o nosso envolvimento com o inimigo. Uma pessoa em guerra não se envolve com o inimigo. Uma pessoa num campo de batalha, ele não quer nem ver o inimigo na frente. Se for ver o inimigo na frente, é para dar um tiro. É para entrar em guerra. Nosso envolvimento com o inimigo nos revela que nós não entendemos que estamos em guerra. Imagine aquela época terrível, anos e anos atrás, onde um tirano se levantou e armou então uma guerra. E disse que iria eliminar esse outro povo, chamado os judeus. Então, esse povo, liderado por esse homem, Hitler, se levantou contra esse povo, os judeus. E eles estavam em guerra. Porque esse estava ali para matar, roubar e destruir esse. Agora eu te pergunto, você acha que existia algum jovem judeu que ia para casa, ligava o computador e, não tem ninguém vendo aqui, eu vou ver uns negocinhos que Hitler fez aqui. Você acha que tinha isso? Você acha que algum jovem judeu, quando os pais saíam, ligava a TV num canal onde Hitler escreveu um programa de televisão lá, deixa eu ver uns negocinhos de Hitler aqui. Nunca. Eles não queriam ver Hitler na frente deles. Sabe por quê? Porque eles estavam em guerra. Porque esse era o inimigo deles. Eles não queriam nada que tivesse a ver com esse cara e com seu exército.
O nosso envolvimento com o reino das trevas nos revela que não entendemos que estamos em guerra, gente. Em guerra contra Lúcifer, em guerra contra Satanás e os seus principados e potestades. Nós estamos em guerra. Sabe, esses dias, gente, estava na célula, ministrei lá com o pessoal, fizemos a nossa célula, depois a gente tem aquele momento de descontração. E aí, no momento de descontração, eu percebi que os jovens ficavam falando uma frase. Toda hora eles falavam uma frase lá. Aí eu fazia uma pergunta e eles falavam aquela frase. E eu comecei a ficar, meu Deus, o que eles estão falando? Porque eu sou meio por fora, às vezes, desses bordão, desses negócios dos personagens aí, né? E eles falavam aquela frase. E era mais ou menos assim, olha, não sei se vocês vão saber. Eu perguntava assim, por exemplo, estava jogando War, sabe War, jogo de tabuleiro? E aí, eu te perguntava assim, e aí, como é que está seu jogo aí? Aí o menino respondia assim, mais ou menos, um pouco chateado. Vocês sabem do que eu estou falando? Que pena. Meu sonho é chegar num lugar onde o pessoal não saiba o que eu estou falando. Porque eu cheguei em casa e escrevi assim no YouTube junto com a minha esposa, mais ou menos. E cliquei, e o primeiro vídeo que me aparece é do personagem que fala essa frase. E para facada no meu coração, para vontade de chorar, aquele personagem era um pastor. Era o Pânico na TV ridicularizando os pastores. Sabe qual é a estratégia das trevas que você não está enxergando? É para que todo o nosso país, milhões e milhões de pessoas assistindo aquilo, sendo discipulados por aquilo, olhem para nós, pastores, e digam, ridículos. Ridículos, charlatões, piadas. E nós estamos dando o ibope do reino das trevas, mas eu declaro que nesta manhã suas vendas vão cair, e você vai passar a enxergar essa guerra que nós estamos vivendo, e Deus vai te levantar como um dos soldados que vão lutar contra isso. Aquele jovem que faz esse personagem, não é o problema. O problema é o principado e potestade que domina sobre aqueles que escrevem esses roteiros. E nós continuamos brincando de fazer igreja. Gente, igreja não é para ir de domingo. Igreja não é para você falar qual é a sua religião. Igreja é uma chamada para o reino de Deus. Igreja é uma chamada para nos alistarmos num exército. Igreja é para entrar num reino que está em guerra contra outro reino. Sabe quando você vai parar de pecar? Quando você entrar em guerra contra o reino das trevas. Sabe quando você vai parar de pecar? Quando você passar a odiar o pecado. Você olhar para um negócio desse e você ter nojo. Você olhar para um negócio desse e você ver por trás disso aquele que quer te roubar, te matar e te destruir. Nós somos judeus brincando com Hitler. Nós somos judeus brincando de pega-pega num campo minado de Hitler. Quando é que nós vamos entender que estamos em guerra? Para que Jesus morreu, gente? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Eu quero falar para vocês para que Jesus morreu. Para que a gente não reduza o sacrifício de Jesus. Verso mais conhecido, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, no verso de número 5, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. E pelas suas feridas fomos curados. Por muito tempo eu entendi esse versículo como cura física. Eu orava por pessoas, por exemplo, alguém estava com dor de cabeça, ela, não, vem aqui que eu vou orar por você. Senhor, cura a cabeça, Senhor, essa dor de cabeça que sai em nome de Jesus. Pai, tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu descobri que esse versículo não fala de cura física. Por isso que a dor de cabeça não passava do pessoal. A pergunta é, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é nós? Quem são os enfermos que precisam ser curados? Quem é nós? De quem Isaías está falando? Porque essa frase foi escrita por um homem, num contexto, num momento. De quem ele está falando? Quem precisa ser curado que está doente? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Vamos deixar o próprio Isaías falar para a gente quem é que está doente. Isaías capítulo 1, no verso de número 4, que diz assim: "Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que a vez de continuar a ser castigado? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Quem é que está doente? A nação. Quem é que está doente? O sistema. Isaías não resume apenas a nação de Israel, mas ele fala do Egito, ele fala da Síria, ou seja, o mundo está doente de um câncer chamado pecado, iniquidade, transgressões, corrupção. Sabe quem está doente? O nosso sistema. Sabe quem está doente? O nosso país. Ele descreve aqui filhos dados à corrupção, governantes que não governam para o povo, governam para si mesmo, sacerdotes que já não fazem o que tem que fazer, mas são corruptos também, sacerdotes que esqueceram da viúva e dos órfãos, abandonaram a viúva e os órfãos para encher as suas barrigas. O sistema está doente, gente. O Brasil está doente. Gente, esse mundo está doente. Eu estava assistindo um documentário chamado, em português, Nefasto, Mercadores de Alma, que fala sobre o tráfico de pessoas. E aí ele começa a descrever um país chamado Moldova, onde 10% da população foi traficada. 10% das garotas daquele país foram espalhadas pelo mundo como escravas sexuais. O país vivia o comunismo, e de repente o comunismo cai, e começa então uma grande onda de desemprego e fome. Sabe o que os pais fizeram? Foram embora do país e largaram os filhos lá. Os filhos encheram os orfanatos. Os líderes dos orfanatos identificavam as meninas mais vulneráveis e avisavam os cafetões. E ganhavam por isso. E os cafetões iam no orfanato, fingindo que queriam namorar as meninas, começavam a sair com elas e vendiam elas para algum país do mundo para ser uma escrava sexual. Nosso mundo está doente. O sistema está doente. Mais para frente, esse documentarista vai para a Camboja e visita uma vila
onde presta atenção nesse número, 80 a 90%, 80 a 90% das crianças meninas são vendidas. (80 a 90% das meninas daquela vila, meninas de 7, de 5, de 8, de 10 anos de idade. Você tem uma irmãzinha? Você tem uma filhinha? Elas são vendidas para serem estupradas, vendidas pelos pais. Quando a mãe está grávida, e ela vai ter o parto, e a parteira faz o parto, tira a criança, e vê que é uma menina, o pessoal fala assim para a mãe: tirou a sorte grande, hein? Porque se sua família tiver dificuldade financeira, está aí uma solução. O mundo está doente, o sistema está doente, da planta dos pés acima da cabeça, há chagas espalhadas por toda a parte. Um cara que trabalha com essas garotas, tentando resgatá-las, conta de uma menina de 12 anos que ele resgatou e começou o tratamento com ela. E uma parte do tratamento, ele escreveu uma carta, e a menina escreveu mais ou menos assim, olha, era uma menina de 12 anos que durante 2 meses tinha sido abusada, estuprada por um ex-marinheiro gordão durante todos os dias. Durante 2 meses. E ela escreveu assim na cartinha dela: eu não tenho valor nenhum. Eu sou um pedaço de lixo. Minha vida está destruída porque ele fez isso comigo. Porque ele fez isso comigo. Talvez tenha mulheres aqui, tá mesmo homens, que sabem da doença desse mundo, porque já passaram por isso daqui. Nosso mundo está doente, o sistema está doente, o nosso Brasil está doente. Nos Estados Unidos a estatística é essa: 1 a cada 4 mulheres foram abusadas e 1 a cada 5 homens foram abusados. Nosso mundo está doente, porque geralmente são familiares. As trevas estão espalhadas, isso não é novidade. A pergunta é: cadê a luz do mundo? Quando é que a luz do mundo, que é eu e você, vamos sair de dentro da igreja? Quando é que a luz do mundo, que somos nós, vamos sair debaixo da bandeja, debaixo do alqueire, subir até o velador e iluminar todos que se encontram em trevas? Ei, quando é que nós vamos entrar nessa guerra? Porque isso está acontecendo, porque nós como igreja estamos dormindo, nós como igrejas estamos preocupados com o nosso umbigo, enquanto você fica trocando de igreja, porque seu pastor não te cumprimentou. Você não entendeu que nós estamos em guerra. Em João capítulo 5, Jesus visita um lugar chamado Tanque de Betesda. E ali no Tanque de Betesda, ele se encontra com um paralítico que está ali há 38 anos. E a fama do lugar era que um anjo descia e movia as águas do tanque, e quem descesse primeiro era curado. E vamos combinar aqui que se alguém está lá há 38 anos é porque viu cura. Ninguém tem uma esperança de 38 anos se nunca viu acontecer nada. Realmente o anjo descia, as águas eram agitadas, quem descia era curado. E ele está ali esperando há 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava lá há 38 anos. E aí Jesus entra na cena. E aí Jesus entra na vida daquele homem. Agora minha pergunta para você é: qual era o problema desse homem? Qual era a dificuldade desse homem? E aí talvez a primeira resposta nossa fosse paralisia. Esse homem era um paralítico. Não era paralisia. Porque para o problema de paralisia, Deus já tinha dado uma solução.
o tanque. Deus já tinha organizado uma solução para a cura daquele homem. Sabe qual era o problema daquele homem? Aquele homem estava inserido num sistema doente. O problema daquele homem é que ele vivia numa nação doente, onde a nação não conseguia fazer uma fila. Não era simples. Quem chegou primeiro, desce primeiro. Não é possível que há 38 anos não chegou a vez desse rapaz. Que tamanho de fila é essa? Maior do que no INSS? A nação que não sabe fazer uma fila. Com certeza, pessoas mais influentes chegavam e desciam primeiro. Com certeza, filhos de pessoas com mais recursos chegavam e desciam primeiro. E a vez desse rapaz nunca chegou. Sabe por quê? Porque a nação está doente. O que Jesus vai ali não é apenas para curar aquele paralítico, era para curar a nação. Pelas suas pisaduras, Israel seria sarado. É por isso que ele fala para aquele homem, pega a sua cama e vai até não sei aonde. E aquele homem passa bem na frente dos sacerdotes, dos líderes da nação, para os líderes da nação ficarem alvoroçados. Meu Deus, mas pode curar de sábado? Mas pode curar de sábado? Jesus fala para eles, ei, vocês estão preocupados com o sábado e não estão vendo que o país de vocês está doente? Nós precisamos de mais missionários, gente. Nós precisamos urgentemente de mais missionários. Nós precisamos urgentemente de mais pregadores. Mas pregadores que talvez nunca peguem no microfone. Missionários que talvez nunca saiam de seus países. Sabe, gente, nós temos que nos ajoelhar e clamar a Deus para que o reino dele venha. E clamar a Deus para que o reino das trevas recue. E clamar a Deus, mas ao nos levantarmos, nós precisamos enfiar a cara nos livros e estudarmos para sermos os melhores naquela escola, para sermos os melhores na faculdade, para sermos os melhores profissionais, para nos infiltrarmos por toda essa nação e começarmos a estabelecer o reino de Deus no Brasil, na sua cidade. Precisa-se de mais missionários, mas não missionários apenas lá na África, missionários no nosso Congresso Nacional. Quando é que homens cheios do Espírito Santo vão entrar no nosso Congresso Nacional? Nós precisamos de mais missionários nos nossos tribunais. Nós não precisamos de mais pastores, gente. Nós precisamos de mais juízes cheios do Espírito Santo, advogados cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de mais ministros cheios do Espírito Santo, empresários cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de mais donos de hospitais, de enfermeiros, de médicos, que vão estabelecer a cultura do reino de Deus aonde chegar. Nós precisamos de mais economistas, de mais professores. Nós precisamos nos infiltrar na educação. Nós precisamos nos infiltrar na arte, na mídia, nos esportes. O problema é que a igreja se trancou dentro das quatro paredes e ficou ali. Jesus volta logo, e entregamos tudo nas mãos de Satanás. Era para a gente ter uma Rede Globo também nas nossas mãos para pregar o Evangelho, mas ainda dá tempo, a chave está na mão de Jesus, e Ele está colocando na sua mão hoje. E não é a chave da sua bênção, não, é a chave do reino dos céus, é a chave para nós dominarmos esse planeta. Talvez o próximo presidente da República esteja aqui dentro. Talvez os próximos juízes, o próximo ministro da Educação, o ministro do Esporte, ministro da Fazenda esteja aqui dentro. Ei, ore pedindo capacidade a Deus para estudar, meu irmão. Eu fico muito chateado quando um filho de Deus, passei de raspão, quase repeti, o conselho me aprovou, fiquei de 3 DP, pede capacidade a Deus, pede sabedoria a Deus para que a todos dá de boa vontade. Sabe por que Deus não te deu ainda inteligência e sabedoria? Porque se Ele te der hoje, ia ser só
para o seu bel prazer. Ia ser só para eu ser o melhor advogado, eu ser a melhor médica. Ele está atrás daqueles que possam dizer de boca cheia que eu diminua e que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. Eu não quero ser médico para a honra e glória do meu nome, eu quero ser médico para me infiltrar nessa sociedade e estabelecer a cultura do reino de Deus nos hospitais desse país. Eu quero ser professor para me infiltrar na educação e começar a mudar a vida daqueles jovens. Ei, sabe quando nós vamos mudar esse mundo? Sabe quando nós vamos mudar, fazer as trevas recuar? Quando a luz do mundo estiver lá fora. Quando a luz do mundo estiver se infiltrando por aí. Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Quando é que Deus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos? Por acaso a Bíblia diz que eles estavam num culto e simplesmente estava cantando um hino e de repente sentiu o Espírito Santo. Ai, gostoso, ai que gostoso. Só isso. É isso, sentir o Espírito Santo, gente. A gente reduz o Espírito Santo a isso, a dar uma sapateada, a simplesmente falar em línguas. Não. Ele derramou o Espírito Santo para que a palavra dele, para que o reino de Deus fosse anunciado em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Sabe quando você vai ter o Espírito Santo? Quando você sair por aí fazendo discípulos. Quando você sair por aí estabelecendo o reino de Deus sobre essa terra. Pastor Rick Warren conta de um dia que ele recebeu uma ligação de um homem chamado Eric Stemminger. Eric Stemminger. E esse homem ligou para ele e falou assim: pastor, estava lendo o seu livro, Uma Vida com Propósito, e aceitei a Jesus. E me entreguei a minha vida para Jesus. E aí ele foi perguntar quem que era o Eric Stemminger. Eric Stemminger é o presidente, o CEO da Adidas no mundo. E o Eric aceitou Jesus e falou assim: eu preciso falar com o senhor urgente, porque eu estou todo confuso. E aí o pastor Rick Warren falou: olha, faz o seguinte, vem aqui num culto, na terça-feira, que eu converso com você. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou ali no Japão, depois eu tenho que passar na China e eu vou aí para a Califórnia. Igual a gente, assim, que meio ocupado, né? E aí, na terça-feira ele foi lá. Aí no meio de um dos cultos lá, o pastor atendeu ele, e aí o Eric falou assim: pastor, estou apaixonado por Jesus, e eu não sei o que fazer, o que eu faço para ter uma vida com propósito? Estou pensando então em pedir demissão lá do meu cargo e virar pastor. Aí o Rick Warren falou: pelo amor de Deus, essa é a última coisa que você tem que fazer. Ele falou assim para ele: você quer estabelecer o reino de Deus? Quero. Ele falou: fica onde você está. Ele perguntou: você tem uma diretoria? Ele falou: tenho. Quantos são? 6 pessoas. Tem algum evangélico lá? Tem um. Então você vai se reunir com esse evangélico e você vai orar pelos outros 4. E você vai ganhar aqueles 4 para Jesus também. Porque você tem funcionários? Eu tenho 40 mil. Ele falou assim: você vai estabelecer justiça para esses funcionários. Aí ele falou assim: você quer ganhar outros presidentes de outras empresas? Sim. Então comece a influenciar eles, comece a contar sobre a sua decisão para eles. Aí ele falou assim: você patrocina esses caras famosos, tal? Ele falou: patrocino. Tipo David Beckham, sim, patrocino eles. Então você vai fazer o seguinte: quando eles vierem a Adidas para alguma reunião, você vai chamar eles sozinho no canto e falar assim: ó, eu não sou apenas seu patrocinador, eu não sou apenas um cara que quer usar a sua imagem e te dar dinheiro por isso, eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser seu amigo de verdade. Então está aqui o meu cartão com o meu telefone pessoal. A hora que você tiver qualquer problema, pode me ligar. Qualquer horário, pode me ligar. E o pastor Rick disse para ele: e agora, só esperar, porque eles vão ter problemas. Uma hora o esporte acaba, uma hora o casamento arrebenta, uma hora a prostituição destrói a vida deles, uma hora a bebida pega, e quando eles te ligarem, apresenta Jesus para eles. E assim você vai estabelecer o reino de Deus sobre a terra.
Gente, cada um aqui de vocês foi chamado para um nicho da sociedade. Cada um de vocês vai alcançar um grupo nessa sociedade. Cada um de vocês, com o dom que Deus colocou dentro de você, você tem dom, sabia? Você tem dom, sabia? E esses dons não é para você se engrandecer, não é para você não, é arma para essa guerra. Você não entendeu ainda que você escreve do jeito que você escreve para estabelecer o reino de Deus através de um lápis? Você não entendeu ainda que você faz arte do jeito que você faz arte para a glória de Deus e para estabelecer o reino de Deus sobre a terra? Ei, você não entendeu ainda que essa sua habilidade com redes sociais é para estabelecer o reino de Deus sobre a terra? Os seus dons, o dom que Deus colocou dentro de você é para abalar essa nação, é para nós mudarmos este lugar. Tem um rapaz chamado Tim Tebow. Ele é um jogador de futebol americano. E esse rapaz, ele jogava nas universidades dos Estados Unidos. E ele tinha uma prática, ele é filho de missionário. Os pais deles eram missionários na Filipinas. Ele nasceu lá, trabalhou um tempo de missionário lá e foi para os Estados Unidos e se destacou no futebol americano. E quando ele estava na universidade, ele era o principal que arremessava. Ele começou uma prática. Eles pintam aqui embaixo, para o adversário não ver o olho deles, tal. E ele começou a colocar aqui assim, ó, versículos. Numa das finais do campeonato universitário, ele escreveu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele escreveu aqui. E ele era o principal jogador, ele se destacou, então a televisão ficava o tempo todo na cara dele, filmando. Resultado, naquele dia, João 3,16 foi procurado 90 milhões de vezes no Google. Porque alguém entendeu que o seu dom era para estabelecer o reino de Deus. Aí, o que acontece? O pessoal proibiu manifestações religiosas no campeonato. Tim Tebow ficou com as mãos atadas, não podia fazer mais nada. A única coisa que ele fazia é quando ele fazia um ponto, ele ajoelhava assim, ó. E aí, ele fazia uma oração agradecendo. Todas as vezes que ele fazia um ponto, isso se espalhou pelo mundo. O mundo inteiro começou a tirar fotos assim e sair nas redes sociais, o estilo Tebow de orar. Esse cara vai para o profissional, para a NFL. Vai para o profissional e começa a jogar no campeonato profissional. Ele começa a se destacar. E ele é um dos principais jogadores do seu time. Até que eles chegam na semifinal. O campeonato de futebol americano é o campeonato mais badalado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inteiro e boa parte do mundo para ver esse campeonato. Mas o Tim Tebow não podia fazer nenhuma manifestação religiosa. Ele não podia escrever nada, a televisão do mundo inteiro estava sobre ele, e ele não podia escrever nada, mas o coração dele, ele queria estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Pra você ter uma noção, esse rapaz, com 20 e poucos anos, 25, ele é virgem. E um site de infidelidade lançou uma campanha que daria $1 milhão para quem tirasse a virgindade dele. Uma coelhinha da Playboy disse que a missão da vida dela ia ser tirar a virgindade dele. Esse exemplo de pureza estava transformando os Estados Unidos. E ele chega nessa semifinal. E um jogo ali eletrizante. Os Estados Unidos inteiro para assistir esse jogo. E ele é o arremessador principal. E ali naquele jogo, ele arremessa várias vezes da forma correta. E eles vencem o jogo. O jogo termina. E eles divulgam as estatísticas do jogo. O Tim Tebow, nesse jogo, ele arremessou 316 jardas. Jardas é a medida que eles usam nos Estados Unidos. Ele arremessou 316 jardas. Mas ele arremessou isso em 10 arremessos. Então,
a estatística mostrava que a média de arremesso dele era 31,6 jardas. Aí eles divulgaram que o time do Tim Tebow ficou com a bola 31 minutos e 6 segundos na mão. E depois disso, a televisão que mostrou o jogo divulgou, nós tivemos 31,6 pontos de audiência durante o jogo. Naquela noite e na segunda-feira, João 3,16 foi o termo mais procurado no mundo. Sabe por quê? Porque alguém entendeu que o dom que ele tem é para estabelecer o reino de Deus sobre a terra e não para se vangloriar. Se coloque de pé no seu lugar, porque Deus está louco para levantar um exército neste lugar. Minha pergunta para você é o seguinte: existe alguém aqui que gostaria de vir aqui na frente e se alistar nesse exército? Existe alguém aqui que teria coragem de sair do seu lugar, vir aqui na frente e se alistar nesse exército e entregar diante do altar os seus dons, dizendo: Deus, me usa para cumprir esse propósito sobre a terra. Deus, me usa para vencermos essa guerra. Deus, eu estou contigo nessa guerra. Jesus, eu estou contigo nesse propósito. Vamos mudar o mundo. A minha oração dessa vez vai ser real. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre essa universidade. E seja feita a tua vontade aqui nessa faculdade, como ela é feita aí no céu. Venha o teu reino sobre a minha casa, e seja feita a tua vontade aqui em casa, como ela é feita aí no céu. Venha o teu reino sobre a minha empresa, e seja feita a tua vontade aqui na minha empresa, como ela é feita aí no céu. Me usa, Senhor. Usa os meus dons, Senhor. Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Pai, nos ajuda a colocar o teu reino em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Pai, nossa primeira oração é: nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Nos perdoa pela nossa futilidade. Nos perdoa pela nossa pequenez. Nos perdoa por resumirmos, Pai, o teu evangelho a nós mesmos, Senhor. Pai, eu quero fazer parte dessa revolução, Senhor. Eu quero fazer parte dessa geração que vai mudar esse planeta, Senhor. Eu quero fazer parte, Senhor, daqueles que vão fazer o Senhor descer do céu, Senhor, e dominar sobre este lugar, Senhor. Eu quero fazer parte desse exército, Pai. Eu quero fazer parte dessa galeria de heróis, Senhor. Usa os meus dons, Senhor. Eles não são meus, Senhor, são teus, Pai. Eu coloco diante do altar do Senhor os meus dons, Senhor. E me usa, Pai. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Ó Pai, nós não aguentamos mais ver esse mundo corrupto, Deus. Nós não aguentamos mais ver essas notícias, Senhor. Nós não aguentamos mais, Senhor. Ó Deus, vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Levanta soldados neste lugar, Pai. Verdadeiros heróis, Pai. Os verdadeiros heróis, Pai, que vão estabelecer justiça sobre a terra. Pai, infiltra esses jovens, esses homens, essas mulheres por toda parte do nosso país. Infiltra eles, Pai, e que lá dentro, Senhor, eles funcionem como bombas, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo em todas as áreas de influência do nosso país, Senhor.
Ó Pai, ó Pai, ó Pai, faz cair as escamas dos nossos olhos. Nos deixa de enxergar essa guerra, Deus. Queremos fazer parte do Teu exército, Senhor. Queremos fazer parte do Teu exército, Senhor. E hoje aqui juntos numa só voz, Senhor, nós queremos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Todos orem comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, Senhor, e seja feita a Tua vontade aqui na terra, Senhor, como ela é feita aí no céu, Deus. E usa-nos para que isso aconteça, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, certos da vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.